Já estamos aqui com Elivaldo Barbosa. Bom dia, Elivaldo. Bom dia, Gorete. Bom dia a você que nos acompanha nesta quarta-feira. As fériasinhas terminando. É verdade. Contagem regressiva. Inclusive no Congresso, né, Elivaldo? Ah, é. É verdade. E aí, na próxima semana, a gente já tem uma discussão muito importante, a retomada, na verdade, né, da CPI das apostas, inclusive com novidade, né? Medida provisória ontem. Pois é, o governo federal já editou uma medida provisória que trata exatamente dessas empresas que investem ou que atuam nessa área de apostas esportivas. A essência da medida provisória é exatamente para disciplinar o funcionamento e até a possibilidade de cobrar, de taxar essas atividades. O fato é que esse assunto também vai ser alvo da CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, que tramita na Câmara Federal com a presidência do deputado federal piauiense Júlio Arcoverde, do Progressistas. Ontem eu conversei com ele e olha, Gorete, ele já tem a agenda pronta para uma nova fase da CPI das apostas. Semana que vem, a Câmara, o Congresso retoma suas atividades e o senhor preside uma importante CPI que investiga irregularidades nas apostas com repercussão no futebol. Como o senhor retomará os trabalhos da CPI das apostas esportivas? Esse segundo semestre começamos a segunda fase do nosso plano de trabalho. O primeiro semestre foi baseado em cima da Operação Penalidade Máxima, lá do Ministério Público de Goiás, e agora o segundo semestre a gente começa com as oitivas. No dia 2 a gente tem já uma audiência da Polícia Federal para dar um depoimento que já existe de investigação em relação não só à manipulação, mas também em relação à lavagem de dinheiro envolvendo supostamente algum tipo de aposta. Depois vamos ouvir a Sport Radar, que é uma empresa que ela gerencia alguns atos de manipulação de jogos no mundo, é contratada da FIFA, de várias federações e contratada também da CBF. Saber se há algum indício de manipulação de jogos e se houve, se eles conseguiram avisar a CBF e quais providências foram tomadas. E a partir daí a gente continua essa segunda fase do nosso plano de trabalho. Esperamos concluir dentro do prazo, mas se não concluir, o regimento da casa nos permite prorrogar por mais 60 dias. Eu quero terminar toda essa CPI antes do Campeonato Brasileiro, do fim do Campeonato Brasileiro desse ano. São bilhões de reais em jogo, Verdade. Credibilidade do esporte, envolve muita coisa. E uma atividade, Gorete, que cresceu muito no mundo inteiro e o Brasil não poderia ficar de fora dessa onda. Agora, em bom momento, tanto o governo para disciplinar o funcionamento dessas organizações, como o Congresso, através da Comissão Parlamentar de Inquérito, a partir disso que você abordou agora há pouco, ou seja, da credibilidade, da manipulação de jogos, terrível isso aí, mas é por isso que a CPI, eu conversei também com o deputado Júlio Arcoverde, Gorete, trabalha numa outra vertente, além da investigação, com possibilidade até de punições ou sugestão de punição, há também a preocupação dos parlamentares com a parte construtiva, propositiva da CPI. E aqui eu destaco não só a cobrança de tributos sobre essas apostas, que vai gerar um fundo que parte desses recursos destinado ao incentivo ao esporte, para a formação de atletas, já com a consciência da credibilidade, para não se envolver nessa história de manipulação de jogos, mas principalmente para beneficiar clubes de futebol, aqueles que estão mais distantes dos grandes patrocínios, sobretudo os das séries C e D. Então, é um trabalho que vai ser intensificado na próxima semana, tem um prazo de mais 60 dias para ser concluído, do contrário, ela pode ser até prorrogada, por isso que o deputado Júlio Arcoverde admite a conclusão dos trabalhos da CPI das apostas antes do final do Campeonato Brasileiro, que é lá para o mês de dezembro, né? Então, creio que em outubro talvez seja um bom momento para o encerramento desses trabalhos e apontar para a sociedade brasileira um rumo para essas casas de apostas. Isso é importante, que traz um incentivo maior, né? Tem também as exigências que estão sendo previstas aí para exigir, por exemplo, de empresas de fora que tenham sede aqui no Brasil, que contratem parte, né, dos funcionários aqui mesmo no país, né, trazendo essa regulamentação. Tem a ferramenta tecnológica, mas mesmo assim é uma expectativa de empregos também, de geração de empregos. Por isso que também há uma tendência na CPI das apostas
para sugerir a criação de uma agência reguladora, para exatamente dar autonomia da fiscalização dessas casas de apostas além governo, ou seja, não ficar somente tutelado ao Poder Executivo ou integrado ao Poder Executivo a fiscalização, ter uma autonomia e através de uma agência reguladora, talvez esse poderia ser o caminho para dar mais celeridade, fiscalização, transparência ao funcionamento desse, que gera divisas, gera empregos, gera renda, mas que precisa ter uma fiscalização adequada por parte do poder público. Sem dúvida. E aqui no Estado tem avançado as discussões em relação ao orçamento participativo, né, Nivaldo? A gente vai ter uma nova etapa. Sim, tem uma inovação importante, que é na lei orçamentária deste ano para entrar em vigor em 2024. É o orçamento participativo, inovação apresentada pelo governo do Estado, e ontem o secretário do Planejamento que coordena o OPA, como é chamado, o Orçamento Participativo Anual, o Washington Bonfim, falou sobre essa nova fase, Gorete, que é aquela fase, eu diria até... As outras são importantes, mas essa é ainda mais importante, porque vai provocar a participação direta do cidadão, da cidadã, da população na votação das matérias que já foram sugeridas pelas entidades comunitárias. O secretário informa sobre como desenvolverá essa etapa já a partir dos primeiros dias de agosto. Nós tivemos 172 entidades, né, com toda a documentação ok. Vão ser, na realidade, 358 propostas divididas entre as cidades de Teresina e de Parnaíba. E aí, a partir do dia 1º, como o governo do Estado havia anunciado, o governador Rafael Fonteles havia anunciado, uma estrutura de apoio às comunidades, às associações, para que elas possam ter acesso à internet, mobilizar a sua população e, inclusive, quer dizer, a gente fez uma parceria com a Universidade Estadual do Piauí. Alguns alunos, né, vão trabalhar juntamente com a Secretaria de Planejamento, a Secretaria de Relações Sociais do Governo do Estado, para poder, né, ajudar aquelas pessoas que tenham eventualmente uma maior dificuldade na hora do voto. E o voto pode ser através do aplicativo do Colab, pode ser através de um link que a gente vai disponibilizar de WhatsApp e também a partir, né, do site da CEPLAN. Obras indicadas e votadas terão a garantia da execução? Esse é o principal compromisso do governador Rafael Fonteles, né, colocar todas essas obras na proposta de lei do orçamento, né, que vai para a Assembleia Legislativa agora no segundo semestre, e garantir que todas elas sejam executadas durante o ano fiscal de 2014. E esse é um fator importante, né, Gorete? É importantíssimo ter essa garantia. Por isso que você oferece o que é possível fazer, né? Não adianta se você botar 100 milhões, 1 bilhão para não cumprir, né? Então, 40 milhões, 10 milhões, eu imagino que a equipe econômica do governo estabeleceu esses valores até baixos, para exatamente ter a certeza que esses valores serão aplicados no orçamento de 2024. Né? Essa ideia foi implantada no Piauí de forma pioneira pela Prefeitura de Teresina e agora chega no âmbito estadual, inicialmente para 2 cidades, Teresina e Parnaíba. Vamos aguardar agora essa fase e depois a aprovação na Assembleia Legislativa da Lei Orçamentária Anual para 2024. Isso é muito importante, porque ninguém mais sabe dos problemas e das necessidades do que a própria população. E de forma prática, né? E a ferramenta prática. As vans vão auxiliar na participação da população, mas a pessoa que tiver lá o celular, entrar no aplicativo correto, então ele pode voltar de casa de qualquer forma. E aí é uma maneira de garantir uma maior representatividade no envolvimento da comunidade nessa parte do orçamento do Estado. Hoje tem a última, Nivaldo? Tem sim, Gorete. Eu vou destacar aqui, Gorete, 2 informações que eu acho assim, relevantes para hoje, nessa última. Primeiro é que o PT organiza, nós já falamos desse assunto ontem, inclusive, para sexta-feira, esse encontro estadual, e vai ter também um festival de filiações. E ontem a Paula Sampaio ouviu o presidente estadual do partido, João de Deus Souza, e ele adiantou algumas, como a prefeita de Luiz Correia, Maninha, que era do PL, foi para o MDB e agora vai para o PT. Mas essa saída do MDB para o PT é em paz, é tranquila, não tem nenhum conflito das 2 siglas que prometem andar juntas nas eleições municipais. O prefeito de Piracuruca, Assis Mãozinha, sairá do PSD e vai para o PT também de forma pacífica, segundo a gente soube nos bastidores. Mas há também 2 filiações interessantes de saber. Uma de José Santana, que foi deputado estadual, atualmente é presidente da AGESPISA, deixa o MDB e migra para o PT.
E um outro é de um petista raiz, das antigas. Saiu do PT por uma questão de atuação no Tribunal de Contas do Estado e está programada a filiação do ex-conselheiro Olavo Rebelo ao PT na próxima sexta-feira. Olavo Rebelo, com esse gesto, eu imagino que ele está planejando também um futuro retorno na política. E para fechar mesmo, Gorete, Bolsonaro de volta a processo eleitoral. Hoje ele tem uma agenda grande em São Paulo. Bolsonaro começa por São Paulo a sua atuação no processo eleitoral das eleições municipais. E lá deve anunciar apoio do PL à reeleição do prefeito Ricardo Nunes, que é do MDB. E lá, São Paulo, por que São Paulo? Porque Bolsonaro teve uma atuação importante na eleição de 2022. Em São Paulo, com influência direta do ex-presidente, foi eleito o governador, Tarcísio Gomes de Freitas, do Republicanos, que nem domicílio eleitoral tinha, ele foi eleito lá com um forte apelo do bolsonarismo. E o senador, ou seja, ele foi vitorioso em São Paulo e agora pretende levar esse capital político e tentar garantir a reeleição do prefeito Ricardo Nunes. Vamos ver, né? Vai ser uma disputa, lá em São Paulo talvez seja a disputa mais assim, esquerda-direita, envolvendo bolsonarismo e aliados do presidente, porque do outro lado vai ser o candidato do deputado federal Guilherme Boulos, do PSOL. Uma briga acirrada. Muito. Obrigada, Elivaldo. É isso. A gente pode se encontrar amanhã. Com certeza. Gorete, até amanhã. Bom dia.